E hoje você tem duas filhas. Duas filhas. Você tem essa história com a sua mãe. Tenho. E você trabalha num negócio que também toca muito a vida de muitas mulheres. Milhares de o mulheres. tema todo aí do mundo feminino... Tá incorporado em mim, né? Que eu falo que a nossa maior missão é a nossa maior dor. Então, o que aconteceu comigo, no caso? Por eu ter crescido nesse ambiente, vendo minha mãe passar por muitas situações que eu não passaria e que ela talvez quisesse decidir sair daquela vida e não pudesse por situação financeira, de não ter como cuidar dos filhos, eu meio que eu quis ser a mulher que mudaria o ciclo familiar. Porque todas as gerações de tias e vós, todas repetindo o mesmo padrão da mulher muito submissa, da violência doméstica, da mulher que não tinha voz e nem protagonismo. E aquilo, na verdade, me fez descobrir a minha maior missão, que eu mudaria esse ciclo. Então, eu quebrei o ciclo familiar dessas mulheres e hoje eu dou voz para outras mulheres que vivem situações parecidas e não sabem, e que querem mudar a sua realidade. Cara, que coisa linda. Hoje em dia, quantas pessoas você emprega? Hoje, diretamente, 160 pessoas. Isso, a maioria mulheres. A maioria mulheres. E você deve sentir uma maior alegria de mudar a vida de uma mulher. Nossa, demais. Principalmente histórias muito difíceis. Então, eu sou mais comovida. Né? Que história que mais te toca, Natália? Porque assim, eu fui lá na clínica dela Ele já. foi lá na nossa Você botou universo. pantufa, andou de pijama. Cara, eu nem sabia. Eu cheguei fez lá a pra dar um susto. sobrancelha. Cheguei lá, cara, aquela musiquinha, tudo bonitinho, rosinha, dá vontade de tirar foto de tudo, todo mundo de pijama. O pessoal tá lá, não é fazer um tratamento de beleza lá, vai sair de lá diferente do que entrou. E tinha uma galera lá fazendo um curso. Tinha um monte de mulheres aprendendo as técnicas lá da Natália. A hora que ela abriu a porta, assim, elas não sabiam que a Natália estava lá, abriu a porta, assim, todas as homens assim... Que legal. Mas fiquei imaginando a história de cada uma ali, né? De onde que elas vieram, que elas estão ali para fazer. Que elas vêm, eu acho que eu acabei virando um polo de força para elas ali. Que massa. Então, porque aí, o que aconteceu na minha vida? Eu me casei muito cedo para sair de casa. Então, com 25 anos, eu quis sair de casa, porque eu não queria aquela situação da família, de ver tudo que eu via, não concordava, o meu mundo não era aquele. E aí eu casei, e na época eu achei que eu estava apaixonada. Hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu sei que foi para sair daquela situação, e hoje muitas mulheres ainda fazem isso. Então, eu achei que eu fosse ficar livre do meu pai, mas eu entrei numa prisão maior ainda, porque eu modelei o meu pai num marido, e depender financeiramente, no meu caso, naquela época, de um marido era pior. Então, eu entrei numa situação pior. Aí eu acabei engravidando, e me mudei para São José do Rio Preto, que é aqui pertinho de São Paulo. Só que eu não me formei na faculdade, então não tinha estudo ou algo para seguir. Então eu seria sempre a esposa, a mulher, a dependente. Eu estava seguindo exatamente o ciclo da minha mãe. Só que a vida, né? Acontece coisas na nossa vida que a gente não explica e depois a gente entende tudo. Fui morar em Rio Preto e lá eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. Mas eu nunca tinha trabalhado com beleza e nem imaginei na minha vida trabalhar com beleza. E eu comecei a ser recepcionista dessa clínica e a menina que fazia sobrancelha pediu demissão. Tinha uma menina que fazia sobrancelha lá, isso em 2015. Pediu demissão e deixou todos os clientes sem retoque, porque é um trabalho, a micropigmentação, que a cliente paga e ela tem direito a fazer o retoque depois de 30 dias. Como essa moça pediu demissão, ela deixou todas essas clientes sem finalização de trabalho. E gerou um super problema na empresa. Aí eu falei, gente, quer saber? Eu vou fazer esse curso de sobrancelha. Deixa eu aprender para ver o que é. Resolvo, faço os retoques e a gente tira o serviço da clínica. Vocês tiram o serviço da clínica porque dá muito trabalho. Então a ideia era só eu aprender para resolver o problema. Fui, aprendi, me apaixonei pelo trabalho, por cuidar de pessoas ali. Comecei a fazer os retoques nessa clínica em Rio Preto em 2016 e me apaixonei. E realmente descobri uma paixão. Assim, eu me desenvolvi muito. Eu acho que quando a gente encontra uma oportunidade, não há nada que não seja impossível da gente ser muito bom naquilo, se a gente gostar. Porque eu fazia todo dia, eu treinava todo dia, eu passava horas com o negócio na mão, desenhando fio de sobrancelha. Então eu realmente foquei toda a minha energia para me desenvolver na técnica. E eu me desenvolvi muito na técnica. Só que depois de um ano em Rio Preto, eu me separei. Porque aí começou a vir o estado de consciência, né? 28 anos é o setênio, né? 7, 14. Olha que bonito você falar isso. A minha vida muda de 7 em 7 anos.
37, 14, 21, eu estava em 28. Então, era 27, 28, já estava perto de uma mudança. E eu acabei me separando no final de 2016 para 2017. Voltei a morar em São Paulo. Aí você tinha um pouco de independência financeira. 0. Por quê? Como é que você teve essa coragem que a sua mãe não teve? Não, eu não tive coragem, eu errei. E aí a coragem meio que me abraçou. Ou era aquilo ou não era. Entendi. E eu não tenho amarra em falar sobre erros, porque eu sei que os meus erros não me definem. E os meus erros me trouxeram até aqui. A consciência deles me trouxe até aqui. O que aconteceu? Eu tinha dívidas de antes do casamento, porque eu era uma pessoa inconsequente com dinheiro, irresponsável. Não tinha noção, gastava mais do que tinha e tinha cartão de crédito com dívida. Mas eu queria casar. Quando eu casei, o meu nome ficou sujo, é que fala nome sujo, né? E ok, gente, um dia eu ia resolver, não tava tudo bem. Me casei, tudo que eu ganhava era para manter a nossa família ali no interior. Não tinha condição boa, eu trabalhava e a gente se mantinha, saía, vivia ali. Eu me separei porque eu traí meu ex-marido. E eu, claro que hoje eu honro a minha história, sei que errei, é um erro, mas eu traí e ele descobriu no final do ano de 2016. Por isso, ele eu pediu... saí de casa. Entendi. Senão talvez eu tivesse num relacionamento até hoje. E você saiu com a sua filha? Saí com a minha filha, embaixo do braço, sem ajuda financeira. Esse eu acho que deve ser um dos momentos mais difíceis da sua vida. Foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu não tive apoio financeiro, porque isso foi a desculpa para nunca receber ajuda financeira. Né? O meu pai, imagina eu tendo que voltar para casa do meu pai. Imagina. E ele contou para todo mundo, para toda a família, contou para todos os amigos, para todos os clientes. Então eu fiquei... Você se sentiu desrespeitada, sozinha? Eu na verdade, eu merecia aquilo porque eu errei mesmo. Não que eu merecesse, mas eu provoquei aquilo porque foi uma decisão consciente do erro errado ali. Então, quando eu voltei a morar, eu voltei com vergonha, muito fracassada financeiramente, psicologicamente, e com a minha filha embaixo do braço. Era o que eu tinha. E muita vergonha de todo mundo sair na rua, de saber que todo mundo sabia, do que as pessoas iam pensar de mim. E cara, eu não sei o que aconteceu. Eu fui pro fundo do poço, nesse momento, voltei pra casa do meu pai e da minha mãe, e ali eu falei, cara, ferrou. Voltei pro ciclo da minha mãe, vou depender da minha mãe e do meu pai o resto da vida, carregando essa vergonha, sem voz, e ainda minha filha vai ter essa criação. Imagina 2 anos e meio, minha filha. Ai, desesperada. Aí eu falei, não vou ficar assim. Daí eu acho que foi a maior força. Porque quando a gente tá no fundo do poço, e numa situação muito difícil, cara, ali é o maior lugar que a gente pode pegar impulso pra sair dali. Né? Bom. Aí eu falei, eu vou mudar isso. Primeiro eu me perdoei. Então, não ia mudar o meu passado. Eu não ia apagar o meu erro. E eu não tinha mais que focar nele. Eu sou uma boa pessoa, sou uma pessoa maravilhosa. Eu tenho que me perdoar em primeiro lugar, senão minha vida não vai fluir. E aí foi esse processo de auto-perdão. Comecei a ler muitos livros, me conectar muito com Deus. Até então não era tão conectada com Deus, com o divino mesmo, né? Então comecei a me conectar com os meus princípios, com os valores éticos, com os valores morais, com alinhamento 100% de verdade, de honestidade. Porque acho que a gente só se conecta com o divino quando a gente realmente se torna uma pessoa íntegra de verdade, transparente, né? E foi um processo. Sozinho? Sozinho. Você não teve, por exemplo, um pastor, uma pessoa que te iluminou, uma amiga que estava ali te ajudando? Eu estou imaginando aqui a profundidade da sua solidão, do momento difícil da sua vida, né? E de quantas pessoas passam por isso. Porque a minha mãe engravidou e ela foi expulsa de casa, meu avô e minha avó não quiseram saber dela, ela estava sozinha na vida com um garoto, eu no colo dela. Então essa solidão feminina, eu acho que acontece muito mais vezes do que a gente imagina, porque em geral a gente só mostra e só vê, e só dá visibilidade, só paga, só tem valor financeiro alguém que está na vitrine, que está faturando e que está ganhando dinheiro, que está girando a roda da economia, e tem sempre uma mulher sozinha com uma criança no colo sem saber o que fazer. E me impressiona a sua capacidade de olhar sozinha,
de olhar para a vida e dizer, eu vou sair disso aqui. É muito forte, porque o mais normal era você repetir o que aconteceu com a sua mãe. E se relacionar com outro cara, engravidar de novo e ter 5 filhos. Exatamente. E em algum momento fugir por 5 dias, né? E meio que perpetuar esse ciclo para sua própria filha, né? E aí essa dor me quebrou o ciclo, né? Então eu acho que eu fui empurrada do penhasco mesmo. E ali eu falei, sou eu comigo. E aí eu assumi a autorresponsabilidade, porque foi pela primeira vez ali que eu estava sozinha com as minhas decisões, sem influência do meu pai ou do meu ex-marido. Então, poxa, se eu sei que eu sou uma pessoa boa, agora eu vou tomar as minhas decisões conscientes para construir uma vida boa para mim.